Agora nós vamos falar sobre a indústria, comércio e transportes. A região sudeste é a mais industrializada do país. A indústria de transformação é a principal atividade econômica. São Paulo tem o maior conjunto de indústria da América Latina. As principais indústrias da região sudeste são a automobilística, localizada principalmente em São Paulo, a petroquímica, representada por refinarias de petróleo em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a siderúrgica, situada em todos os estados da região, e a naval no Rio de Janeiro. Há também nessa região indústrias de produtos alimentícios, testes de artefatos de couro, de papel, de alumínio, de bebidas, de móveis e de aparelhos eletrônicos. As atividades agrícolas também têm relação com a indústria. Essa nova atividade é chamada de agroindústria, ou seja, em muitas fazendas o produto agrícola já é colhido e transformado em produtos alimentícios, que serão diretamente vendidos ao mercado. O comércio é muito desenvolvido na região sudeste. O maior movimento ocorre nas capitais dos estados e nas principais cidades. Os produtos mais vendidos são café, sal, açúcar, alimentos, calçados, tecido, couro, matérias-primas em geral, automóveis e etc. A região sudeste compra combustíveis, produtos industrializados, produtos químicos, máquinas e etc. Essa região tem a mais extensa e bem cuidada rede de transporte do país. As principais rodovias são BR-116, que liga as regiões Nordeste, Sudeste e Sul e atravessa o Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Chama-se Via Dutra no trecho do Rio de Janeiro, São Paulo, e entre São Paulo e Curitiba leva o nome de Regis Bittencourt. BR-101, a Translitorânea, que liga o Sudeste ao Nordeste e ao Sul pelo litoral. A BR-381, Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. Continuando, a maioria das ferrovias do Sudeste está ligada às portas da região, aos portos da região, e é usada para transporte de cargas. Destaca-se na estrada de ferro Vitória-Minas a ferrovia do minério de ferro, que liga o quadrilátero ferrífero Minas Gerais aos portos de Tubarão e Vitória, no Espírito Santo. Há importantes portos marítimos na região, como o de Santos, em São Paulo, o do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e os de Vitória e de Tubarão, no Espírito Santo. O Porto de São Sebastião, em São Paulo, é especializado no transporte de petróleo. A região conta com os aeroportos de maior movimentação de passageiros no Brasil: Cumbica e Congonhas, em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Tancredo Neves e Pampulha, em Minas Gerais. Agora nós vamos falar sobre o turismo. A atividade turística é muito desenvolvida, principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, com suas praias e atividades culturais, e em São Paulo pelas atividades de comércio e de cultura. As principais atrações turísticas em Minas Gerais são a Diamantina, Parque Natural do Caraçá, Parque de Águas de São Lourenço e Caxambu, São Tomé das Letras e as cidades históricas como Mariana e Ouro Preto, ok? Agora nós vamos falar sobre os aspectos humanos da região. População. A população da região sudeste é formada por brancos, afrodescendentes, mestiços, mulatos e caboclos, e também por imigrantes italianos, portugueses, japoneses e etc., e seus descendentes. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados mais populosos do país. As capitais São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades com maior número de habitantes no Brasil. O Sudeste
recebe muitos habitantes de outras regiões e procuram melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Mas, ao chegar às grandes cidades, enfrentam muitas dificuldades, como a falta de moradia, o desemprego, dentre outros problemas. Tipos característicos: trabalhadores comuns do Sudeste. Garimpeiro, trabalhador que vive de procurar pedras preciosas e semi-preciosas. O colono, cultivador de terra pertencente ao trem, trabalhador agrícola. Boia fria, trabalha no campo em uma jornada diária e leva a sua refeição para o local no qual exerce a atividade. Peão, amansador de cavalos, burros, bestas, condutor de tropa, ajudante de boiadeiro, trabalhador rural, servente de obra. Agora nós vamos falar sobre o folclore e culinária. O folclore na região apresenta festas, danças, lendas, pratos típicos e artesanato. Vamos falar um por um. Festas: Carnaval no Rio de Janeiro, festas religiosas e procissões em Minas Gerais, reizado, rodeios como a festa do Peão do Boiadeiro em Barretos, São Paulo e outras. Danças: fandango, folia de reis, catira, batuque, samba, Moçambique, caboclinhos e caiapó. Lendas: do lobisomem, da mula sem cabeça, da iara, da lagoa santa e do saci pererê. Pratos típicos: tutu de feijão, feijoada, feijão tropeiro, peixes, ostras, virado a paulista, bolinho caipira de jacareí e etc. Artesanato: destacam-se os trabalhos com pedra-sabão, coxas, bordados, redes, trabalhos em cerâmica, argila, cipó, taquara, conchas do mar, tricô, crochê e cristais. Finalizando a lição, Questões ambientais da região. Você já teve um sintoma como ardência nos olhos, nariz ressecado, tosse, seca, dificuldade para respirar, dentre outros? Em geral, esse problema se agrava mais quando o índice de população do ar está mais elevado. Será que dentro de casa estamos livres desses males? De acordo com a pesquisa, a região sudeste e principalmente as grandes cidades como São Paulo enfrentam grandes problemas de poluição do ar. Essa poluição é causada pela emissão de gases tóxicos de veículos e indústria. Outro problema é a poluição dos rios, como ocorre com o Tietê e o Paraíba do Sul, que nos trechos urbanos, isto é, nos trechos que atravessam as cidades, nem oferece mais condições para a vida de peixes e plantas. A poluição dos rios é causada por indústrias que despejam produtos químicos e lixo nas águas. Existe atualmente uma campanha para que isso não aconteça mais. Façam a atividade da lição 7 e envie para a tia Dilsa e até a próxima. Beijo, um bom dia.